Om Shanti, Namastê, turma. Tudo bem com vocês? Me dá um sinal se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, porque eu estou com o ventilador ligado aqui, porque está muito calor. Tem um barulho de fundo, não? Não está atrapalhando, não? Tá tudo bem? Ah, então tá, porque senão fica muito barulho e eu tenho medo de atrapalhar vocês. Está muito quente aqui. Vocês não têm noção do calor que tá isso aqui. A Eliane deve ter, né? Porque acho que aí onde ela tá quente pra caramba também. E aí eu não tenho ar-condicionado aqui, então tem que ligar o ventilador e deixar, porque senão, outro dia eu fiz uma live com só com ventilador igual tá, né? E tive que desligar porque como eu tava com o microfone, o vento bate e atrapalha pra caramba. E aí, no final, eu senti que depois terminou a live, eu desci, minha pressão até caiu de tanto calor. Muito quente, tá muito quente. Mas vamos lá, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro, né? O nosso encontro agora do mês de março, nosso grupo de estudos, para a gente continuar a nossa conversa, continuar o nosso papo. Deixa eu liberar o microfone, porque hoje, na verdade, eu quero escutar mais de vocês do que falar, né? Porque a gente combinou no último mês que a gente pegaria a tabelinha e a gente traria a experiência agora, né, de como que foi, se a gente conseguiu marcar direitinho todo o X em todas as questões, ou se teve alguma coisa que teve mais dificuldade. Todos vocês que estão online aqui agora, estavam no mês passado também? Ou alguém não estava? A maioria não estava, né? Cristina, você estava? Sim, senhor. Muito bem. E conta para mim, Cristina, como que foi a experiência? Eu não fotocopiei, fiz no próprio computador, mas só preenchi 2 ou 3 dias. Mas faço as coisas, mas não preenchi. Mas eu sei onde é que eu falho mais. Na verdade, se a Pronto, gente, sei qual é que é o o mais difícil. passo. Tá. Se a gente fizesse uns 3 dias, 4 dias, já dá para a gente ter uma ideia de como é que a gente está funcionando aí, né? Sim. Agora, antes de abrir a tabelinha aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho dela, eu queria saber se vocês conseguiram ler o texto que eu encaminhei para vocês desse mês. Conseguiram ler? Ah, esse texto que eu encaminhei, ele faz parte do prefácio de um livro chamado Yoga Prático, que é do professor Pedro Kupfer. O Pedro é um professor brasileiro, mas ele tem um trabalho muito grande em Portugal também, então eu imagino que o pessoal de Portugal também deva conhecê-lo, né? E é um texto muito interessante que fala que das caixinhas, né? Estamos numa caixinha, de uma caixinha a gente passa para outra caixinha e como que isso vai nos moldando. Todo mundo conseguiu ler? Podemos ser sinceros, se não tiver lido não tem problema. Conseguiram? Muito bem. Teve alguma parte do texto que chamou mais a atenção de vocês? Os microfones estão liberados, tá? O que que vocês perceberam, o que que vocês notaram assim que mais chamou a atenção? Pronto, eu achei que era, portanto, tinha a ver com a aula anterior, não é? Dos passos do Yama pronto. E depois também a adaptação que se pode fazendo, mas pronto. Eu sublinhei, agora tenho lá no PDF, no tablet, eu sublinhei uma parte, que era da conexão do corpo e da mente. Pronto, E mas isso também nós já sabemos, não é? Mas pronto. Hum, achei isso importante, mas mais coisas, agora não me estou muito lembrada. o texto é isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o texto que vocês leram? Falar o que que vocês acharam importante, o que que vocês marcaram, como a Cristina marcou uma parte aí. Quem gostaria de falar um pouquinho? Jaqueline, Eliane, Valda, Kátia, Tereza, vocês conseguiram ler o texto? Jaqueline deu sinal que não. Eu não consegui. Não conseguiu, Por Valda? quê? Ah, Não. Meu e-mail foi bloqueado, eu não entrava de jeito nenhum no site. E aí eu falei com Laura, Laura me deu a instrução, eu fazia, olha, foi uma parte da tarde. Quando eu fui conseguir, já foi 6h30 da noite. aí já não deu tempo. Ah, não deu tempo eu ler. Não tem problema, mas depois você procura ler o texto, porque é um texto Não, eu bem vou ler, interessante, sim, tá? vou ler. O texto, na Eu gosto, verdade, eu gosto muito do Pedro. Eu já tive sim, aulas com ele, na minha formação. ele é fantástico, ele é fantástico. Ele O é. texto fala muito sobre isso, sobre a questão do yoga, inclusive ele fala sobre as novas linhas de yoga que vêm surgindo atualmente
E que o yoga realmente, assim, tem coisas que, se a gente pegar o yoga muito antigo, tem coisas que precisam passar por uma adaptação mesmo, para que se encaixe na nossa vida hoje, mas ele não pode perder a essência. E a essência está exatamente nos yamas e niyamas, nessa prática, né, dos 8 passos, da busca, porque senão acaba que a gente fica sempre na mesma questão, né, que é uma ginástica, uma ginástica, uma ginástica para alongamento, para virar de cabeça para baixo, e a gente acaba perdendo o sentido, o grande sentido da prática, né? Cristina, eu vi que É você bom, pegou o assim, seu. Pode falar, Valda. é bom a gente refletir em cada passo, né, dos yamas e niyamas, e ver na gente como é que eu estou diante disso, desse ensinamento. Como é que eu me comporto, quais são minhas atitudes, né? Exatamente. Então, no grupo do mês passado, a gente fez isso. A gente pegou cada yama, cada niyama, e aí a gente trouxe a tabelinha para vocês pensarem um pouquinho, tipo, o que que você está fazendo, o que que não está, onde que pode melhorar. Daqui a pouquinho eu vou abrir a tabelinha que eu passei para vocês no último encontro, mas eu vi que a Cristina buscou o tablet dela lá, ela falou que tinha marcado algumas coisas. Você quer compartilhar, Cristina, os seus grifos? Não, sim, ele ainda está a ligar, mas foi essa parte que eu sublinhei, porque o resto também era tudo interessante, não é? Mas essa foi essa a única que eu sublinhei, pronto, porque sublinhei. Marisa, Lu, Cristiana Agora também vou estão ao acordar. vivo, estão online aí com a gente, se vocês quiserem falar também, se vocês leram, se vocês usaram a tabelinha que a gente colocou no mês passado, ou se não, também é uma boa oportunidade, tá? Para vocês falarem, para a gente poder escutar você. Eu falei, a Lu saiu. Não precisa sair, não. Se não leu, é só falar, cara, não deu tempo de ler, não tem nenhum problema, né? A ideia é a gente estar para realmente a gente aprender e tentar buscar evoluir na prática do yoga. Esse texto que eu apresentei para vocês virem para cá para o grupo hoje, para vocês pensarem um pouquinho, é exatamente por essa questão da gente não perder a essência do yoga, igual a gente conversou no nosso último grupo de estudos dos 8 passos, né? A gente pensar onde que está melhor, o que que tá mais, o que que ainda está difícil, o que que eu estou conseguindo aplicar na minha vida, o que que eu não estou. Eu lembro que na última aula eu falei muito sobre isso com vocês, né? Às vezes é mais fácil a gente treinar posturas invertidas, fazer posturas bem complexas, treinar no dia a dia, né? Do que fazer no dia a dia, colocar os 8 passos na prática mesmo, né? Jaqueline, eu vi que você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Não tô conseguindo te ouvir, Jaqueline. Talvez o fone está desconectado. Confere aí. Trava. Agora, Agora sim, agora, agora sim. eu fui pela faculdade, eu faço faculdade de terapias complementares. E aí abriu uma especialização lá, um curso gratuito pela UDESC aqui de Santa Catarina, de Pacuá. Já ouviu falar? Não tô certo. Você desligou, o microfone caiu de novo. Clica aí. Agora sim. É yoga chinesa, Pacuá. Já ouviu falar? Não conheço. É, mas é baseado na yoga chinesa. E eu fiz 2 aulas, é uma vez por semana, 6 horas. E assim, a gente vai ter a primeira aula de teoria agora, mas eu acho uma aula tão vazia, assim, eu não sei, é porque era uma aula tão cheia, assim, de energia, a tua aula, e outras que eu fiz também, tinha todo, assim, um encantamento da filosofia do yoga, e ali é uma aula tão fria, e que você inspira, respira, e é isso, e é tudo muito frio, assim, eu sinto falta esse calor mesmo, assim, que a gente desperta, assim, que eu levo a respiração para academia, eu levo para tudo, assim, hoje na minha vida, e eu, há um ano atrás, eu dizia, eu não consigo relembrar, eu dizia, eu não consigo respirar, eu não gosto de nada de respiração. Hoje eu treino isso quando eu tô ansiosa, quando eu tô triste, desde de manhã cedo, assim, o respirar, assim, eu sinto, assim, muita diferença, assim, das tuas aulas. É muito interessante o que você coloca, Jaque, porque o que faz o yoga realmente ser uma prática de yoga é a filosofia que está por trás, né? Porque senão realmente não faz nenhum sentido assim. Então depois que você tiver a aula teórica, conta pra gente se também tem a base
né? Se tem a base dos 8 passos, porque se não tem os 8 passos, não pode ser chamado de yoga, né? A gente precisa pensar que sim, existem muitos métodos que a gente pode movimentar o corpo, que pode alinhar a coluna, que pode acalmar, que pode tranquilizar, mas algo que a gente precisa pensar muito que inclusive yoga não é para relaxar, não é para nada disso, né? A prática de yoga é um caminho espiritual, então é para unir a nossa consciência à consciência cósmica. É claro que quando a gente vai no processo, a gente vai passando por todas essas etapas, mas muita gente cria muita coisa hoje em dia e coloca nome de yoga, né? Então, assim, sempre a gente tem que fazer esse questionamento. Se a pessoa pergunta, é yoga ou não é yoga? Depende. Se você estiver fazendo os 8 passos, há grande probabilidade de que seja yoga. Se não tem os 8 passos, é alguma outra invenção qualquer e que as pessoas colocam o nome de yoga, porque é algo que, se a gente parar para pensar, que vende, né? A palavra yoga sempre está na mídia, quem gosta, gosta. Então, se tem um produto novo, se tem alguma coisa, um vídeo, um filme, uma música nova, um tapete novo, a gente sempre está buscando um livro, a gente sempre está lendo. Então, precisa sempre avaliar e questionar mesmo, assim, tem a base dos 8 passos? Então, é yoga. Não tem os 8 passos? Não é yoga. Aí é qualquer outra coisa que também pode relaxar, também pode acalmar, mas se não tem os 8 passos, não é. E é isso que a gente precisa pensar e é o objetivo do nosso grupo desde o mês passado, repensar, né? Eu estou praticando yoga ou eu estou fazendo ginástica na Casa Chante, 6 horas da manhã, ou com as aulas gravadas. Porque quem quiser só fazer a ginástica, pode fazer ginástica, vai ser muito bom. Vai ficar com o bumbum durinho, vai ficar com o braço durinho, o abdômen durinho, mas não é yoga, né? Então, qualquer um de vocês pode se considerar uma yogini, um yogi ou um yogin, né? Para a mulher a gente fala yogini, para o homem a gente fala yogin, yogi, né? Para dupla, né? Os yogis, né? Então, a gente pode se considerar um praticante a partir do momento que a gente está colocando os 8 passos em dia. E assim, às vezes a gente está colocando os 8 passos em dia, a gente falha, né? Tem dia que a gente falha mesmo. Tem dia que, igual a gente sabe lá sobre a não violência, tem dia que a gente foi violento, a gente pensou alguma coisa mal de alguém, ou a gente falou um palavrão com alguém, né? Ou xingou alguém e a gente teve uma atitude violenta, mas não significa que que a gente deixe de ser, né? É um treinamento, a gente está na busca do aperfeiçoamento. Aliás, quem nunca leu o livro Auto-Perfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes, é um livro que eu indico pra caramba, porque ele também traz todos esses processos, essa filosofia que está por trás. Então, vamos pensar. E foi muito interessante o exemplo que a Jaqueline citou, né, do yoga chinês. Eu realmente não conheço. Aí na aula teórica, a Jaqueline vai lá, sabe? É igual eu quando estava no curso de nutrição, sabe? Às vezes, a professora falava uma coisinha, eu já tinha estudado a Ayurveda, né? Aí eu fazia os questionamentos, que aí, tipo, não tem resposta, né? Na nutrição comum não tem resposta. E aí eu ficava sempre dando a cutucadinha, né? E depois eu pensei, pô, eu acho que eu tô sendo chato do negócio, sabe? Tipo, a professora tá dando uma aula sobre nutrição, aí com uma pergunta você desfaz toda aquela aula, assim. E eu falei, eu vou ficar mais caladinho. Mas quando você for para a aula teórica do yoga chinês, eu acho que vale muito a pena você colocar esse questionamento. Tem os 8 passos? Qual que é o objetivo do yoga chinês? E aí, se tem os 8 passos, beleza. Não, não tem os 8 passos, é outra coisa. Então não deveria chamar yoga, deveria ter outro nome e outra técnica. Vai ser no sábado, esse próximo sábado. E até assim é engraçado porque o rosto da. Eu só conheci uma instrutora até agora. E aí é aquele rosto assim, e eu tava acostumada assim com os rostos, até na foto do Instagram, assim, de alguém, pessoas que fazem aula presencial, eu faço online. E tem provas, são provas assim que tem que ir lá presencial, vai ter aqui em Joinville para passar. Daí eu tô na faixa branca, são faixas, daí passa para outra faixa, né? E um rosto fechado, assim, não tem aquela leveza, inspira, respira, inspira, parece um quartel, assim, é muito engraçado, sabe? É engraçado, não, nossa, é uma aula pesada, ela escolhe, assim, primeiro tem o aquecimento, assim, é, é pesadinho, e depois ela escolhe, assim, 3 posturas, e aí é 1 hora e meia de aula, é bem cansativo, assim, porque ela fica
permanente, assim, vai aumentando, assim. Eu achei bem rajásica, assim, bem... Eu acabei com dor de cabeça, até meu marido disse, ó, se vai te fazer mal, nem continua. Eu disse, não, eu tô curiosa, eu quero saber como é, eu vou até onde eu conseguir, porque eu imaginei que medicina tradicional chinesa, com o que eu estudo, é muito rica, né, a medicina tradicional chinesa. Então eu imaginei que fosse alguma coisa assim, tipo o que eu já venho na linha, assim, estudando, lógico que não igual, mas eu na próxima eu já Conta vou pra ter informação. gente. Tá? Conta pra gente. E aí eu vou trazer a questão que a Jaqueline falou para a gente pensar uma coisa na nossa própria vida. Só uma coisa que é importante falar também, assim, que aí, Jaqueline, existem muitas linhas de yoga, muitas linhas, e umas são realmente completamente diferentes do que a gente faz, né? Se a gente fizer uma aula, por exemplo, de Kundalini Yoga, é completamente diferente das aulas que a gente faz na Casa Shanti. Se a gente fizer uma aula de yoga do riso, que é muito legal, é completamente diferente. Mas por que que Kundalini Yoga é yoga, yoga do riso é yoga? Porque por mais que seja algo muito diferente, tem os 8 passos por trás. Então, se tem os 8 passos, se a ideia é você estar ali, mas está levando para sua vida os 8 passos, então a gente pode falar que é yoga. E aí é uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse, né? É, porque às vezes a gente até pensa em uma linha, será que isso é yoga? Se não é yoga, como é que isso funciona, né? Mas às vezes a gente também não está praticando yoga, como eu falei. Às vezes a gente está só fazendo a ginástica, né? Então, para a gente falar que a gente está praticando yoga, a gente precisa fazer os 8 passos. Tem que praticar os 8 passos. Bom, galera que foi chegando depois aí, a Ângela, a Cristiana, a Marisa está com a câmera fechada. Vocês leram o texto de hoje, do mês passado, da tabelinha do mês passado? Conta para mim aí o que vocês acharam do texto, se vocês conseguiram preencher a tabela ou não, como que foi? Oi, Afonso. Oi, Boa Cristiana, noite. boa Tudo noite. bem? Tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem. Já cansado e com sono, mas vou aguentar aquilo que eu conseguir. Isso. Então, li o texto, li hoje o texto e achei interessante, e estou disposta a ouvir, não é? O que é que aqui se vai falar acerca do texto. Relativamente à tabelinha, não. Eu ando com muitos desafios na minha vida, no meu dia a dia, e não tenho, não consegui, e decidi nem sequer pensar nisso para não estar com o chicote, a chicotear e a achar que estou a falhar, e enfim. E então não preenchi a tabelinha, não. Perfeito. Uma coisa que eu quero muito que vocês tenham atenção nesse texto é quando ele fala que o yoga, assim como todas as outras ciências, à medida que a gente vai avançando, que os anos vão passando, ele vai se transformando e realmente precisa se transformar para chegar nos nossos dias, né? Mas a gente não pode perder a base dele, né? A base não pode ser perdida, que são os 8 passos. Ângela, pode falar. Então, eu também não preenchi a tabelinha, não, mas eu tenho feito meditações e tenho sido bem reflexiva sobre as minhas atitudes, sobre causas, sobre sentimentos. Uma coisa que fiz do tempo, porque eu ouvi, eu não participei do grupo estudo passado, mas eu li depois, né? E eu já tinha também participado de uma série que você tinha postado no YouTube dos 8 passos, aquele eu fiz todo. Mas o que foi muito bom, está sendo muito bom, porque eu tô analisando as causas que me fazem sair dos 8 passos e o sentimento que me causa. E foi muito importante para mim hoje, então, assim, uma reflexão muito grande eu fiz lendo esse texto, porque essa questão da aculturação é algo que às vezes a gente cobra e a gente faz, muitas vezes a gente julga e sempre apontando sempre para os demais e nunca a gente olhando realmente qual é o nosso papel nesse processo. E aí eu gostei bastante
do texto, porque você sabe que eu danço flamenco e a gente está fazendo um estudo muito reflexivo sobre também as mudanças no flamenco. Sem que a tradição se perca, mas que o novo venha, né? Que o novo venha com todas as suas novas possibilidades, mas sem perder, né? Sem perder a tradição, mesmo que ela sofra algumas modificações, mas ela ter, eu nem vou falar essência, porque a gente, né, já conversou sobre isso, e essência, às vezes, né, todo mundo muda o tempo inteiro, mas mantendo os 8 passos bem nítidos para a gente. E, Afonso, eu já tenho um tempo que a gente está junto, né? É agora que eu estou visualizando os 8 passos, até quando roubar. Quando hoje eu joguei os alimentos fora, eu falei assim, gente, eu estou roubando isso de alguém, né? Ou isso daqui poderia ter ido para alguém. Eu tô percebendo nas coisas da minha vida. Então, isso está me deixando, às vezes, angustiada, mas eu estou percebendo que eu estou me analisando sem apontar que eu estou assim por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Qual o meu papel nesse processo? Não, é eu que tenho que dar conta do que eu fiz, não o outro. O outro é o outro, é fora de mim. Então, pode falar, desculpa. Uma coisa muito interessante, e aí você vai refletir sobre isso também, e até algo que a Cristiana falou também, né? A Cristiana falou assim: eu não fiz, porque para eu não ficar como um chicote ali em cima de mim. E aí, quando você fala, Angela, por exemplo, eu hoje descartei um alimento, e aí eu penso nessa questão do roubar, né? Que isso poderia estar indo para outra pessoa e isso me angustia. Começa a trocar o angustia, porque isso me conscientiza. Tipo assim, não é que eu vou ficar angustiado, eu vou ficar consciente que eu fiz um comportamento errado durante muito tempo, que esse comportamento ainda está presente. E se ele mantiver agora, a partir do momento que eu tenho consciência dele, aí eu me angustio. Mas por enquanto, agora é que eu estou tomando consciência, porque aí, por exemplo, a gente não pode se angustiar de uma coisa. Na própria Bíblia, eu sei que você estuda pra caramba a Bíblia, tem uma frase, uma parte, um trecho muito importante que fala assim: a quem muito dei, muito será cobrado. A quem pouco dei, pouco será cobrado. A gente não tem como, por exemplo, cobrar uma consciência, vamos pensar. Sei lá, talvez você quer. Igual quando eu vou para Minas, e aí estou lá no interior de Minas e eu quero bater um papo com alguém sobre yoga e meditação. E talvez um amigo meu lá da época. E a pessoa não sabe nada sobre yoga e meditação. Então, tipo, eu não posso querer que ela saiba. E ao mesmo tempo, talvez a pessoa vai falar comigo de um negócio de produção de queijo, que eu também não sei como é que é. Então, tipo, beleza. Mas houve um processo de mudança na minha consciência, na consciência do outro. Então, tipo, enquanto eu estava ali fazendo aquilo e que eu não tinha consciência sobre, beleza, mas eu não posso responder para aquele Afonso lá de trás que também não sabia nada sobre yoga e que talvez tinha um comportamento muito errado com relação a alguma coisa. Então, tipo, não vou me angustiar por ele, mas eu posso me angustiar a partir de agora. E aí entra a responsabilidade nossa na hora que o negócio começa a vir a consciência, né? E daí que por isso que eu falo, e acho que nem todo mundo consegue pegar, que é mais difícil praticar yoga do que colocar os 2 pés aqui atrás. Colocar os 2 pés aqui atrás, se a gente treinar todo dia, dói, mas vai. Agora, o processo do autoconhecimento, a gente paga um preço por ele. E vai fazendo muito sentido, assim, mas não pode nos levar a um processo de angústia, ao contrário, tem que levar a um processo de consciência. A palavra é essa mesmo, né? Veio à tona a consciência. E hoje eu conversei com um padre, muito amigo meu, e ele me disse assim: as causas, isso daí a gente resolve, existe o arrependimento dentro do sacramento da penitência, e você, agora, o sentimento, você vai ter que buscar um terapeuta. Então, que não é aqui. Então, o caso é, se eu percebo todas essas coisas, eu trago para a consciência, me sensibilizando, trazendo para a consciência, para que eu não possa repetir, porque repetir já é
já é uma questão de que eu sei o que é que tem que ser feito e não estou fazendo. Repetir vai levar à angústia. O primeiro Então, processo. É, Então, por exemplo, se vamos pensar hoje, na hora que eu descartei um alimento, deu aquele clique, opa, isso aqui pode estar faltando para alguém. Aí, daqui um dia, você faz um cálculo errado, e aí você faz muita comida de novo. Aí, na hora que você joga, aí começa a virar angústia. Porque você pensa assim, ah, a vida inteira eu joguei o restinho da comida fora. A vida inteira eu joguei fora. Beleza, mas é agora que eu entendo que eu não vou fazer isso mais. Só que aí, se o comportamento continuar, aí surge a angústia. Por isso que yoga tem um autor, esqueci o nome dele, professor de yoga, eu vou lembrar, Patabi Joyce. O Patabi Joyce ele fala assim: yoga é 90% prática e 10% teoria. Só que a galera levou ao pé da letra achando que prática é você ficar fazendo saudação ao sol. E não é. 90% é prática porque é no dia a dia. Tipo, 10% você aprende o que fazer e 90% você vai estar ali se dedicando, tentando colocar aquilo em prática. E não é fácil. 108 saudações ao sol é moleza para quem quer colocar os 8 passos do yoga em dia, que é a parte difícil, complicada, mas que é a que a gente insiste que precisa. E uma hora a ficha cai. Uma hora a ficha cai mesmo, assim, né? agora, Afonso, só para encerrar, hoje ontem tive febre, passei mal o dia inteiro, umas coisas assim meio estranhas e tal, dor no corpo. E de manhã hoje acordo sempre no mesmo horário para fazer minha aula. Aí eu falei assim, e eu também, eu acredito que isso também ia ser yoguinho. Eu falei para eu mesma, eu não vou fazer, vou respeitar o meu corpo, que hoje não é porque isso é uma rotina, não. Existe o 90-10 que eu aprendi, trago com a minha vida, então eu vou me respeitar. E aí eu fiz a meditação, até quando eu estava cozinhando, eu fiquei elaborando as coisas, só meditando. E esse foi a minha prática de yoga de hoje. Exatamente, porque quando a gente fala, inclusive, da prática de asana, a asana é sentir conforto em uma postura. Então, se eu estou gripado, se eu estou doente, estou fazendo uma postura e não estou confortável, não tá legal. Então, tipo, como que eu consigo? Hoje eu consigo ficar confortável sentado, hoje eu consigo ficar confortável deitado. Só que a gente só não pode, tipo assim, falar assim, ah, hoje eu tô com preguiça, então não tô confortável. Aí que não rola. Mas quando tá doente, alguma coisa nesse sentido, é o que tem que ser feito. Kátia, Obrigada. você quer falar alguma coisinha também? Eu vi que a mãozinha tá Oi, eu preenchi todos os dias aquela feliz. folha lá, e aí ahn, o que eu achei assim, no começo eu tentei seguir todos os dias e marcando xizinho e tal. No começo se tornou assim difícil até de lembrar, daí eu pensei, nossa, até pegar o hábito de todo dia lá preencher tudo certinho. E aí as coisas que mais me fez assim analisar e pensar mesmo das coisas que eu fiz errado assim durante não é errado assim, né, mas como todo mundo já estava falando, você mesmo estava explicando assim de não ter essa angústia assim, mas de você começar a refletir, seria os yamas. Os niyamas, que é a disciplina consigo mesmo, e a pureza, contentamento, disciplina e tudo mais, eu achei até que foi mais fácil do que você que seria o yama, que é você fazer lidar com os outros, né, com as outras pessoas, de não pensar mal, de não roubar, né, é verdade, como é que é, Benevolente. benevolente, a não violência, né, que é até do fato de você não pensar e não falar mal dos outros ou pensar ou fazer qualquer coisa assim. Então, eu achei assim bem interessante e até para se tornar e até para poder refletir mais assim, eu gostaria de continuar seguindo para o próximo mês para tentar se tornar natural e você tem sempre refletir sobre isso durante o dia a dia. Sobre o texto, eu li também e aí
sobre as novas linhas de yoga e tudo mais. Eu morei muito tempo no Japão e já faço yoga no Japão já. Eu fui para o Brasil, voltei novamente. Quando eu fui para o Brasil, quase 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos atrás, e agora eu voltei novamente para cá, é que eu pude estudar um pouco mais sobre o yoga. Até então, quando eu praticava aqui, depois é que eu vi que, na verdade, boa parte do que eu estava fazendo era um exercício do que Ginástica. ginástica, do que realmente é o yoga mesmo, né? Sim, alguns professores, a parte onde que eu praticava era uma sala de hot yoga, e então eu acho que até o intuito do hot yoga já seja talvez outro, até porque ele não tem o tempo de você ficar lá dentro da sala explicando sobre os yamas e niyamas e tudo mais, mas e era uma linha com vários professores, e cada professor tinha um estilo e uma formação e tudo mais. Alguns deles, antes de começar a aula mesmo, assim, a prática, né, de exercício, eles explicavam um pouquinho, conversavam, tinha a parte sobre respirações, alimentação, tudo mais, uns 15 minutos no início, às vezes ele começava um pouquinho antes de 1 hora, que era a aula mesmo, aí tinha lá uma conversa, tudo mais, tudo tal, e eu fui conhecendo um pouquinho mais. Quando eu fui para o Brasil, eu fiz um curso também para poder de introdução ao yoga e tudo mais. Aí que eu fui assim abrir mais a mente e aprender muito mais e saber muito mais coisas. Foi nesse curso que eu conheci a Casa Shanti no YouTube, porque eu estava aprendendo sobre o Yama, Niyama e tudo mais. Eu procurei no YouTube para saber sobre os 8 passos e encontrei a Casa Shanti. E aí eu comecei a estudar mais e a partir dali comecei a seguir também vocês. E agora eu também sou aluna do grupo online. E, nossa, foi muito bom. Muito bom, muito bom. Então, não posso falar mal das outras linhas também, dizer que o Hot Yoga também não é ruim, não é bom, porque eu gostei muito. Eu acho que como teve já outras vezes que você também já falou que às vezes a gente precisa, muitas vezes você entra no yoga, na parte de exercícios, e aí que você vai despertar e aprender mais sobre yoga, né? E aí entra o bichinho do yoga dentro de você e você começa a querer aprender muito mais. Então foi tudo muito, muito válido também. E é isso. Muito interessante, Kátia. E aí eu quero voltar a cobrar todo mundo de pegar a tabelinha. Vou espelhar a tabelinha aqui para a gente ver ela de novo, mas pegar a tabelinha, fazer a tabelinha, porque isso, praticando aquela tabelinha, né, durante o mês, é que vai apontar a dificuldade que você está tendo com a yoga. Porque às vezes você acha que a dificuldade é uma dor na lombar. Às vezes você acha que a dificuldade é uma dor no ombro, às vezes a dificuldade é o tanto de chaturanga, e a dificuldade não é essa. Às vezes a dificuldade é exatamente colocar em prática alguma parte dos 8 passos. Como a Kátia falou, que o que ela percebe na prática dela? Que a parte de lidar com o outro é a parte mais difícil. E aí, enquanto você estava falando, Kátia, eu anotei aqui para eu não esquecer algo muito importante, assim. O texto de hoje, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o yoga, ele precisa se adequar um pouco, né? Para atender o que a gente faz hoje, né? A nossa vida de hoje, a vida moderna. Então, daí vem surgindo novas linhas também, outras maneiras de enxergar as coisas. Ele precisa se adequar sem perder o contexto dos 8 passos, sem perder o direcionamento dos 8 passos, né? Então ele vem se adequando sem perder isso, porque quando perde vira ginástica, que é o que você falou. E é muito interessante a gente observar, porque antigamente, qual era o grande desafio do yoga? Qual que era o grande desafio mesmo? Você tinha que largar tudo, largar a sua família. Geralmente eram homens, né? Mulheres, vocês sabem que mulheres durante muito tempo foram proibidas de praticar yoga, né? Mulher não podia praticar yoga. Hoje na Casa Shanti, acho que 98%
são mulheres, né? Mas mulheres não podiam praticar yoga. Então tinha que largar a esposa, tinha que largar os filhos, tinha que largar todo mundo para praticar yoga e tinha que ir para o meio da montanha, lá para o alto da montanha, viver lá para conhecer yoga, para praticar yoga. Como o Buda, né, na história aí, o Siddhartha, ele fugiu do palácio e ele foi praticar yoga no meio do mato. Esse era o grande desafio, que era a nossa luta interna. Ficar lá no meio do mato, no alto da montanha, passando frio nos Himalaias para praticar yoga. E aí, depois, à medida que o tempo foi passando e que a nossa sociedade muda e que todo o contexto de vida muda, olha como que o yoga se adapta. Qual que é a dificuldade hoje? É o que a Kátia colocou. Hoje é lidar com o outro. Hoje, se falar assim, ah, não, mas para você praticar yoga, você tem que largar tudo e ir lá pro meio do mato. Cara, eu vou amar, tipo, eu vou adorar. Eu não preciso lidar com ninguém. Me dá um livrinho, uma caixinha de incenso, umas roupinhas para eu trocar, garante que vai ter uma comidinha para mim, me deixa lá. Maravilha, eu comigo mesmo, tô tranquilo, mas olha, essa também é uma adaptação. A dificuldade hoje é lidar com o outro. Não é manter o equilíbrio na postura da árvore, é manter o equilíbrio quando você está dirigindo. É manter o equilíbrio com a sua família, né? A Jaqueline colocou no bate-papo, os filhos nos colocam em prova todos os dias. Então, o desafio hoje é mais com o outro. Então, a gente vê que é uma adaptação da própria prática para a vida moderna. Porque, na verdade, o que não se adapta acaba morrendo, né? Acaba perdendo. É muito curioso que eu participei de uma discussão, né, aqui em Búzios. Quem é que conhece Búzios sabe que a gente tem praias maravilhosas, mas tem praias que não tem orlas. Não tem orla, porque algumas pessoas há muito tempo atrás construíram uma casa na areia da praia. Então, tipo, você não tem orla para você ir. Se você quer ter acesso à praia, não tem jeito, porque tem uma casa com um muro, e aí você não tem como. Ou você tem que dar uma volta enorme para chegar na praia, né? E aí, há pouco tempo, houve uma discussão muito grande do que fazer com essas casas, né? E aí, o que fazer? E aí, uma das pessoas respondeu assim: ah, deixa as casas lá, já tem tanto tempo que elas estão lá, não dá para deixar porque já tem muito tempo. E aí o meu questionamento foi, né, porque já tem, sempre, já era assim, então deixa assim. E aí o meu questionamento, tá, beleza, mas no Brasil, em algum momento, por exemplo, os negros eram escravizados. Será que a gente pode falar assim, ah, já é assim, deixa assim? Não pode deixar assim. Então, tipo, o que não se adequa acaba morrendo, acaba perdendo. Bom, a solução foi tirar uns pedaços de terra de algumas casas e abrir corredores para que não, tipo, não tirar as casas, mas agora as pessoas que estão na rua têm acesso às praias. A praia não é propriedade de ninguém, né? E no yoga é a mesma coisa. Então, tipo, o yoga, para ele continuar essa filosofia viva como ele é, aliás, o que é vivo está em constante mudança, né? Ele teve que se adaptar. Então, se antigamente a grande dificuldade era ficar comigo mesmo, hoje a grande dificuldade já pode ser essa, lidar com os outros, com os desafios da vida moderna, né? É igual o próprio Ayurveda, que é uma filosofia tão bonita. Hoje também estava discutindo com uma pessoa falando assim, ah, mas eu não posso congelar a minha comida, porque no Ayurveda fala... Não, no Ayurveda não fala, porque na época não tinha geladeira, então ele não falava que não podia congelar a comida, porque não tinha geladeira. Como é que eu falar de uma coisa que na época não existia? Então tudo o que é vivo passa por mudanças, né, se adapta, mas sem perder o que é de real do negócio, né? Então, acho que ainda eu vi que você tinha liberado o microfone, eu não sei se você queria falar alguma coisa aquela hora, ou não. Não, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eliane, você quer falar? Por favor, libera o microfone aí pra gente. Oi, boa noite, Afonso. Boa noite a todos. Ângela, puxando o gancho da Ângela aí. Tudo bom, Ângela? Tudo bom? Puxando o gancho da Ângela aí, eu não participei do último encontro, né? Eu tive um compromisso, não tive como participar. E eu li o texto, até marquei algumas coisas aqui, e eu marquei uma coisa, inclusive, que a Ângela falou aí, que ele diz: este algo é a potencialidade de nos conhecer, de mergulhar no oceano da consciência. Foi o que você falou, né? Que a gente tem que ter consciência do que a gente precisa melhorar, né? E aí eu não preenchi nada dos quadradinhos, tá?
Porque eu imprimi isso aqui, acho que foi ontem ou foi hoje. Não, foi ontem. Eu não tinha conseguido, lembra que eu fiquei em contato com vocês? Isso. Mas, assim, no meu dia a dia, eu procurei observar todos esses aspectos aqui do Yamas, do Niyamas, que eu acho mais fácil, realmente, é trabalhar o Niyama do que o Yama. Porque você trabalhar, como você falou, com gente, né, com as pessoas, é complicado, porque eu me pego todos os momentos, seja na fila do açougue, seja num caixa, seja no trânsito, a gente tem que se controlar muito para a gente não cometer, né, a não violência. Inclusive, uma coisa que me incomoda bastante é quando eu estou no supermercado e aí tem alguém segurando a fila, né, enquanto a pessoa faz as compras. Aquilo me incomoda horrores. Eu falo, como que eu vou falar com essa pessoa, né, que ela está errada, que ela não pode fazer isso, né? E ainda ensina a criança a segurar a fila. Então, tem várias situações do nosso dia a dia que a gente precisa melhorar muito, né? Ter a consciência. E essa consciência ela tem que ser coletiva. Mas está muito difícil de chegar nisso ainda, né? Uma consciência coletiva. Então, a gente, que é um grupo menor, a gente tem que procurar ir trabalhando esses aspectos, né? E tentando ter a consciência de evitar. Inclusive, uma das coisas que muito me incomoda na não violência é a forma de falar. Essa forma de falar eu ainda tenho que melhorar muito, né? Eu sou um pouco tímida para falar assim, tá, gente? Ao vivo, assim. Eu não gosto muito de falar, não. Mas essa forma de falar, de se dirigir ao outro, Afonso, é uma das coisas que eu preciso, assim, melhorar muito ainda. Eu já melhorei muito, mas eu preciso melhorar mais ainda. Porque às vezes a gente fala de uma forma que a gente acha que está certo e para o outro é uma ofensa, que é a verdade, né? Você quer ser verdadeiro, mas ao mesmo tempo que você quer ser verdadeiro, você acaba ofendendo o outro. Então você tem que se policiar muito na forma de você falar, né? Sim. E então é isso. Isso aqui para mim está sendo bastante difícil. Eu acho que para todo mundo é difícil, né? A gente quer praticar o yoga não só no tapete, mas no nosso dia a dia. Aí vem a questão da alimentação, vem a questão da família, vem a questão dos amigos. É um contexto e que é muito difícil, porque as pessoas cobram de você. Ah, mas por que você está desse jeito? Por que você mudou tanto? Por que isso? Por que aquilo? Então você fala assim, gente, mas eu não mudei, né? Eu estou mais consciente, é diferente. Eu estou trabalhando a minha consciência, mas as pessoas não entendem, sabe, Afonso? Então, você fica sempre naquela, o que que eu faço agora, né? Eu vou falar o que Aí, agora? aí tem uma frase que diz assim: seja você a paz que gostaria de ver no mundo. E deixar de sofrer, né? E aí Porque a gente tem. você, você, você vai contagiando as pessoas em redor de você. Aí você muda É, você e muda o mundo. que aí você vai ser luz, né? Você vai ser luz para as Mas, pessoas. mas não esperar essas mudanças das pessoas, porque Ah, pode é, ser é difícil. verdade. A gente não deve cobrar isso, inclusive. É, Isso, Eliane, acontece muito, por exemplo, exemplos muito práticos do que você coloca. Você está numa fila do supermercado e você vê os pais colocando a criança para segurar a fila, né? E aí, eu posso falar que está errado, eu não posso falar, sempre vai ter o momento, sempre vai ter o contexto. Então, em todas essas situações, a gente sempre utilizar o bom senso, porque talvez eu não possa cobrar também algo da pessoa que ainda não tem consciência sobre isso. E talvez não vai ser o meu papel de fazer essa cobrança ali, naquele momento, né? Agora, eu preciso aprender a lidar com, às vezes, a raiva que eu sinto pela situação que está acontecendo, com leveza, com tranquilidade, para que eu também não fique mal. Porque a gente começa a entender que tem um livro que eu indico muito, eu já falei muito desse livro, e talvez já contei até esse trecho do livro para vocês, que é O Barco Vazio, do Osho. Vocês já leram esse livro? É um livro muito interessante. A Ângela deu o sinal que leu. É um livro muito legal. A história é todo um contexto, né? Mas a capa do livro fala sobre isso. Você imagina
que você está dentro de um barco, o barco está descendo o rio, e aí você deita um pouquinho para dormir. Aí, de repente, vem outro barco e bate no seu barco. E você fica pé da vida, porque você fala, será que o outro cara não está vendo o meu barco aqui? E ele veio, bateu no meu barco, e você fica com muita raiva. E aí você sai para brigar com o outro cara do barco. Só que quando você chega, o outro barco que bateu no seu, ele está vazio. Não tem ninguém lá dentro. E aí o Osho questiona assim, e agora? O que você faz com essa raiva que você criou? Porque você ia jogar em outra pessoa. Não tem outra pessoa ali. O barco foi a correnteza que bateu. O que você faz? Ela fica com você. Então a gente precisa começar a desenvolver o máximo de intimidade com o outro para que a gente ajude o outro a transformar a consciência dele. Nesse mesmo livro tem um outro trecho muito interessante que ele fala assim, isso a gente precisa carregar para a nossa vida. Você imagina que você está no mercado grande, Eliane, fazendo compras, e está lotado, mercado lotado, e aí você está cheio de gente lá e tem um tomate em promoção, está todo mundo pegando tomate, aí você pisa no pé de alguém. Quando você pisa no pé de alguém, uma pessoa que você nem conhece, você vira para ela e fala assim, nossa, desculpa, eu pisei no seu pé, eu te machuquei, mas é porque você está vendo que aqui está muito cheio, né? Ou seja, você está jogando, você pisou no pé do outro, machucou o outro, e você tá, como você nem conhece a outra pessoa, você está jogando a culpa em todo mundo. Eu pisei no seu pé, mas a culpa é porque aqui está muito cheio. Não sou eu que estou desatento, não, tá? É porque o mercado está muito cheio, né? Beleza. Aí você está na sua casa assistindo Netflix, de boa, tranquilinha, de repente, com a sua irmã. Uma pessoa que você tem intimidade, que você conhece, e você fala assim, eu vou ali pegar um copo d'água. Aí na hora que você sai para buscar um copo d'água, você pisa no pé da sua irmã. A sua irmã é diferente daquela pessoa que estava no mercado. A sua irmã já é uma pessoa que você gosta dela, você tem uma intimidade com ela. E aí, ela já sabe que foi sem querer. Às vezes não, né? Mas como você pratica yoga, foi sem querer, né? Você não ia machucar ela à toa. Então você fala com a sua irmã assim: ai, desculpa, nossa, pisei no seu pé, foi mal, desculpa mesmo, doeu. Pô, desculpa. E você sai. Aí você chega lá na cozinha para pegar o copo de água. Na hora que você chega na cozinha, o seu pai está na cozinha. E quando você vai passar para a geladeira para pegar o copo d'água, você pisa no pé do seu pai. Só que a intimidade que você tem com seu pai é tão grande que você não precisa nem pedir desculpa. Porque você machucou ele, mas a dor de ter pisado no pezinho do seu pai dói em você. Dói mais em você do que ele. Pô, eu fui tão desatento que eu pisei no seu pé. Desculpa se eu te machuquei. Sabe? Aí você já traz para você. Então, a gente vai percebendo que quanto mais intimidade a gente desenvolve, menos a gente gera dor para o outro, menos, porque a gente começa a entender que a dor no outro é a minha dor. E aí a gente realmente vive numa sociedade onde é muito complicado, porque uma boa galera só pensa no próprio umbigo, só pensa em si, né? E aí quando eu começo a pensar só em mim, complica, porque eu não estou nem aí se a Eliane está na fila do supermercado. Eu cheguei aqui primeiro e eu quero estar aqui primeiro, né? Então, a gente precisa ir desenvolvendo a intimidade o máximo que a gente pode com todo mundo, o máximo que a gente pode, para que a gente consiga aos pouquinhos ir mudando a consciência junto das pessoas, sem esperar essa mudança, né? Então, se o outro não muda, eu mudo, devagar, sem me agredir, e aos pouquinhos implantando essa cultura mesmo, né, do despertar da consciência. E se eu percebo que tal horário no mercado tá esse tipo de comportamento vai acontecer, que eu não tenho muito o que fazer com relação ao mercado, eu posso tentar ir em outro horário, ou olhar outro lugar, outra maneira. Então, tipo, sempre há maneiras, sempre há formas da gente tentar ir com mais leveza, com mais tranquilidade. Talvez o mercado está cheio por causa de mim mesmo. Talvez o outro não está querendo que eu estou atrapalhando a fila dele mesmo, né? Então, talvez eu tenha disponibilidade para vir outro horário. Enfim, são muitas questões, muitos talvez, muitos porquês que poderiam ser colocados. Mas o fato é exatamente o que você fala aí. A partir do momento que a gente começa a praticar yoga de verdade, que a gente dá uma olhadinha nos 8 passos, a gente vê que é difícil. Só que não é só difícil, é possível. Porque é possível a prática.
praticar fora do tapete é o grande desafio, e é um desafio possível. Por isso que eu lembro do meu professor, que era um monge, que morreu, acho que tem uns 2 anos, ele falava muito assim, gente, a gente tem que fazer de vez em quando retiro, retiro de yoga mesmo. De vez em quando você tem que fazer retiro de yoga, porque quando você vai para um retiro, você vê que é possível. É possível viver com a mente mais calma. É possível colocar yoga e meditação na minha rotina. É possível ter uma alimentação adequada. É possível atrair semelhantes, pessoas que pensam como eu penso. É possível. É difícil, mas é possível. E aí, se é possível, a gente bate o pé que a gente quer fazer, né? Porque a gente quer fazer algo de diferente. Eu vou compartilhar, a Jaqueline está falando assim, o meu lema é a paz começa comigo. Eu tento lembrar sempre disso. Eu confesso, Jaqueline, tem dia que eu não posso marcar o X na não violência, porque tem dia que eu gosto de cantar mantra quando o negócio começa a acontecer, né? Ou é o Baba Nankevalam, é o Om Namah Shivaya, e quantas vezes eu me pego assim, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, sabe, com raiva, tipo, cantando mantra, assim, Baba Nankevalam, Baba Nankevalam, aí quando eu vejo, eu falo, o que eu estou fazendo? Não faz isso, não vai adiantar, porque eu não vou jogar a raiva pro outro mesmo, igual na história do barco vazio, eu não sou capaz de jogar, eu não consigo, né? Tem um vídeo da Dercy Gonçalves muito engraçado. Todo mundo, o pessoal de Portugal conhece a Dercy Gonçalves, sabe quem é? Uma humorista brasileira, vale muito a pena, assim, muito desbocada, mas uma senhora que estava muito à frente do tempo dela, sabe? Falava o que vinha na cabeça. E, e tem uma entrevista que ela dá para um cara aqui no Brasil também. Ela morreu há alguns anos. E aí o cara pergunta para ela, você já brigou? Ela fala assim, não, eu não brigo não, porque eu apanho de qualquer um. Assim, se for de soco, eu apanho de qualquer um. Agora, de boca, ninguém ganha de mim não, sabe? Então ela fala isso com o cara. Se quiser brigar, vem brigar de boca que eu tô aqui pronto. Agora, se for de braço, eu vou apanhar mesmo, né? Então, tipo, eu penso muito isso, assim. Só que tem coisas também, que existem movimentos que são feitos, existem coisas que são colocadas na própria sociedade. E aí vamos pensar, o Tantra, né, a gente considera que a gente está entre o bem e o mal, as duas coisas existem, né? Não tem como negar isso. A luz e a sombra existem. Então tem coisas que há necessidade de movimento. Há coisas que há necessidade de ser enérgico, de ser rajásico. Um outro exemplo que eu lembro, uma vez que eu fui participar de uma reunião entre os monges, eu fui participar de um retiro espiritual, o retiro acabou, eu gostei da vibe e fiquei lá uns dias a mais. E logo depois do retiro, esse retiro acontece uma vez por ano, e todos os monges e monges que estão no Brasil se reúnem lá nesse retiro. E aí, depois da pandemia, não teve mais. No final, a galera foi embora, o retiro acabou e eu pedi se eu podia ficar. Bom, se você trabalhar os dias que você está aqui, você pode ficar. E aí, beleza, vou ficando, né? E quando termina, tinha uma reunião entre todos os monges para eles fazerem um balanço do retiro, o que funcionou, o que não funcionou, o que seria legal para o próximo ano. E eu pensei, gente, que legal, vou participar de uma reunião entre os monges, né? E eles começam cantando Sangha Shadvan, o mantra da meditação, depois faz a meditação silenciosa, depois toca a tigelinha tibetana e começa a reunião. E cada um gritava mais alto que o outro e batia a mão assim, ó, no chão, porque a reunião era no chão, e pá, mas eu já falei que isso não funciona, pá, mas isso não sei o quê. E eu pensava assim, gente, mas não é reunião de monge, o que está acontecendo, né? E aí depois o meu professor me falou assim, Afonso, mas você não pode me falar de Aparadite, né? Aparadite, mas não é porque você é da paz que você não pode se posicionar. E aí, é verdade, né? A gente pensa numa pessoa que está jogando vôlei, aí o outro dá uma bolada nela, se ela fica, paz, vai tomar bolada. Então, tipo, você tem que, de vez em quando, ser enérgico, ser rajásico. E é o equilíbrio entre rajas e tamas. Vocês sabem bem o que é rajas e tamas? Se não souber, pode falar que não, que aí a gente pode estudar isso numa próxima aula. É o seguinte, a gente tem os doshas, né? São 5 doshas. Às vezes a gente acha que são 3. Dosha é desequilíbrio. Então a gente tem 3 doshas físicos, que é Vata, Pitta e Kapha. Eu acho que isso aí todo mundo sabe um pouquinho, certo? Ou não? Se não souber também pode falar. Mais ou menos. Mas é Vata, Pitta e Kapha, que são os doshas físicos que a gente mais ouve falar. Só que a gente tem 2 doshas mentais.
os desequilíbrios da mente. E eles acontecem o dia inteiro na nossa cabecinha. Você termina a aula de yoga, ai, que delícia, você está sáttvico. Mas, quando guiou a meditação de manhã cedinho, você está tamásico, você está com preguiça, até que você levanta. Depois do Surya Namaskar, você está rajásico, você está cheio de energia. Então, tamas é aquela energia, aquela qualidade quando a mente está embotada, está mais caladinho. Rajásico já é a mente mais agitada, né? Um ânimo, um movimento. E o equilíbrio entre tamas e rajas que vai deixar a sua mente sátvica. Mente sátvica é a mente em equilíbrio mesmo, assim, uma mente consciente em equilíbrio. E se eu tiver a mente em equilíbrio, significa que eu tenho momentos que eu estou extremamente rajásico e momentos que eu estou extremamente tamásico. E, inclusive, a alimentação muda esses equilíbrios, né? Então, a gente precisa entender que mesmo praticando yoga, praticando meditação, comendo uma comidinha vegana ou vegetariana, cantando mantra, tem momentos que exigem que você seja rajásico. Tem momentos que você vai ter que se impor, você vai ter que falar, você vai ter que se defender, você vai ter que defender o que você pensa, porque se a gente ficar só tamásico, a gente vai para um processo também de desequilíbrio, tá? Então a gente tem que saber colocar. E isso lembra muito a questão que a gente conversou na última aula, que é a verdade benevolente, que é você saber falar a hora certa, na hora certa, sempre falar a verdade, mas saber a hora de falar, né? Saber a hora de falar. Hoje, por exemplo, eu me peguei entendendo aí, despertando a consciência, Ângela, de que eu falo uma mentirinha e uma mentirinha na hora da aula de yoga com o intuito de ajudar. E aí, na hora que eu falei, e hoje, como eu tinha um grupo de estudos, eu pensei, aí, não existe mentira benevolente, não tem mentira para ajudar. É porque eu estou com duas alunas que são muito iniciantes, e aí elas não, as posturas são muito desalinhadas. E eu tenho uma grave questão aí, que hoje eu tomei consciência disso, eu não posso me angustiar por isso, pelo que eu já fiz a vida toda praticando yoga. Às vezes a pessoa está muito tortinha lá, está no Trikonasana, todo torto, e aí eu quero que ela alinhe. Aí eu falo assim, puxa o ombro um pouquinho mais para trás, gira a cabeça lá para cima. Ela ainda continua torta. E eu falo assim, ótimo, tá ótimo. Porque quando eu falo tá linda a postura, aí ela vai um pouquinho mais. Aí ela entra no ponto. Mas, ou seja, eu tô falando uma pequena mesmo, porque não tá ótimo ainda. Ainda não tá, mas pode melhorar. Então agora eu vou corrigir isso em mim. E aí eu despertei a minha consciência hoje para isso, entende? Que olha, eu tô falando uma mentirinha para tentar fazer a pessoa se sentir melhor. Não dá para ser assim também. Então, tá vendo como que são coisas que a gente vai percebendo, né? Que a gente vai mudando mesmo e a gente precisa mudar a nossa fala, a gente precisa mudar. E aí toda mudança passa a ser genuína a partir do momento que é para a gente melhorar. Melhorar com o outro, melhorar com a gente, ser mais sincero. Agora é óbvio, isso é óbvio, como professor, se a Tereza virar e falar para mim assim, eu estou fazendo, vamos supor, a Tereza está fazendo a postura do guerreiro toda torta. E se ela falar assim, tá bonita a minha postura, eu não vou poder falar assim, ai Tereza, não tá não, porque, né? Senão eu vou desanimar a Tereza. Eu vou ter que falar, o que você acha? Né? Eu devolvo a pergunta para ela. Você acha que dá para melhorar um pouquinho? Dá para o braço esticar um pouquinho mais e levar o queixo? Sentiu melhor assim? Senti. Então segura aí. Né? Então, essa é uma questão. Quando pergunta, tá bonita a minha postura e eu não posso mentir, eu devolvo a pergunta. Né? E aí, se alguém lá na fila, Eliane, do supermercado, virar para você e falar assim, o que você está me olhando com a cara feia? Você não vai poder falar, é porque você está na fila, você não está vendo o que você está fazendo. Mas se a gente devolve como pergunta para a pessoa, por que você acha? A ficha da pessoa cai, ela pode até fingir que não entendeu. E aí, se ela vai pegar uma mentirinha para ela mesma, é probleminha dela, né? Mas tem como a gente fazer isso, né? Dá para fazer isso. Professor, Oi, Anne. professor, é isso assim, porque Jesus é meu mestre, né? E aí ele faz isso o tempo inteiro. Ele fala assim, o cego pedindo o milagre. Ele fala assim, o que que você quer mesmo? O que que você quer? A mulher segurando na barra da túnica dele. Ele falou assim, oi, alguém me segurou. Alguém? O que que você quer? Então,
a posição que realmente você quer. Então o outro fala assim: o que que eu vou fazer? Tá complicado. Assim, sim, realmente. Mas o que é isso? Isso. Exatamente. A gente pode devolver, a gente deve devolver na forma de pergunta. Você devolve na forma de pergunta, e aí, quando você devolve como pergunta, até de forma carinhosa, ou talvez você tenha que ser mais incisivo, você dá a oportunidade para que o outro se olhe. Porque não é eu que vou apontar o erro do outro. É ele que vai cair a ficha e falar: você sabe que você tem razão? Você tem razão. Né? Aí a Tereza fala, por exemplo, tá, Tereza? Eu peguei você aqui, tá? Tá lá fazendo uma postura e tá com a postura tortinha e me pergunta, professora, a postura tá bonita? E eu jogo para ela, o que que você acha? Você tá se sentindo bem na postura? Experimenta levantar um pouquinho mais o queixo. Melhorou? Aí a ficha cai. Ó, realmente. Agora tá um pouco melhor. Porque se eu falar, não, não tá legal, aí de repente a Tereza pode pensar assim, yoga não é para mim. Aliás, eu conheci uma professora de yoga que ela dava algumas aulas quando eu fazia o primeiro curso de formação. Às vezes ela ia para dar ao momento da prática. E ela falava com os alunos: se você quer continuar a praticar yoga, sua barriga não pode ser assim. Agora, da onde que ela tirou isso, ninguém sabe. Mas às vezes ela pegava uma pessoa que era mais gordinha, ela falava: você não pode ter a barriga assim para você praticar yoga. Na época eu não entendi o que é yoga, porque se fosse hoje, eu falaria, sério, por que? Onde está? Onde que está escrito? Me mostre aí como é que isso funciona, tipo, porque não faz sentido, né? Então, é uma forma de levar a consciência para o outro para o processo de despertar, é você devolver para ele como uma pergunta tranquila, e às vezes tem um momento da pergunta, tá? Tem um momento também. Às vezes a gente até engole um sapo, deixa passar para depois, em outro momento, trazer a perguntinha no momento correto. É o que eu citei na última aula, né? Uma pessoa veste a roupa e fala: e aí, eu tô bonita nessa roupa? Você sabe que não tá, né? Mas aí você não vai responder: não, não gostei não. Você vai falar assim: ué, você tá se sentindo bem? Então é o que vale. A pessoa já entendeu que você não gostou. Mas se ela está se sentindo bem, tá tudo certo. É isso que conta, né? Então a gente sempre devolve como pergunta. Vou espelhar aqui a tabelinha. Gente, como que o tempo passa rápido, né? Esse grupo de estudo tinha que durar aí um tempão, porque já até ultrapassou o horário. Mas só para a gente relembrar a tabelinha e aí a gente pensar um pouquinho no dia de hoje, né? E eu volto a bater na tecla, assim, gente, vamos imprimir a tabela, vamos praticar, porque vocês viram ali o que a Kátia comentou, exatamente. É através dessa tabelinha que você vai perceber onde que você precisa melhorar para você ser um praticante de yoga melhor, para você ser uma pessoa melhor. Então lembra que aqui tem o nome, né, o seu nome, o mês, o ano e os dias do mês. Você lembra que hoje, por exemplo, é dia 23. Se você começasse hoje, você pode começar a partir daqui. Você não precisa esperar o dia 1º, tá? Pode começar a partir daqui. Então, só para a gente passar rapidamente. Yamas são as formas de relacionar com o outro, com o mundo, com a sociedade. Então você precisa pensar na não violência, e quando a gente fala de não violência, a gente está falando da violência física, mas a gente está falando da violência mental. Eu não posso ser violento na minha fala, nas minhas atitudes, eu preciso pensar no que eu como, eu preciso pensar se eu estou sendo violento no que eu penso, porque até pensar algo sobre o outro você pode estar sendo violento, tá? Depois vem a verdade benevolente. Lembrar que não existe mentira benevolente. Essa verdade benevolente é a verdade que causa o bem. Se ela não causa o bem, não é para ser dita, não naquele momento. Tem o momento certo de colocar. E se você não pode falar a verdade benevolente, tenta devolver como pergunta, tá? Tenta devolver como pergunta, mas não fala mentira tentando colar. Ó, eu não poderia marcar hoje, né? Eu não poderia marcar um X aí que eu falei que a O postura Afonso, estava linda. Oi, Val. Afonso, e mesmo porque a mentira prejudica o nosso chakra da garganta. E os Exatamente. problemas do chakra da garganta vêm muito pela mentira, não é? Muito. Muito pela mentira e pelo que não se fala. O que você guarda, o Mentirinhas que você tenta só engolir. acusando. Exatamente. A verdade benevolente, eles falam que a verdade, ela é próxima da pureza, que é próxima de Deus. Se você fala uma mentira, você atrapalha a pureza. Você automaticamente atrapalha até o próprio processo divino.
Tá bom, Cristiana, obrigado, boa noite, bom descanso. A gente já tá terminando também, mas descansa, depois você pega o finalzinho, tá? Então, a mentira, ela atrapalha a clareza. E se ela atrapalha a clareza, ela não é divina, ela atrapalha o próprio processo divino, né? Atrapalha Deus quando você fala mentira. E não existe mentira para fazer bem, não existe, tá? Depois o não roubar. E aí quando é não roubar, é não roubar a caneta do coleguinha, o dinheiro, o troco do outro, uma experiência do outro, não roubar algo que poderia ser do outro, assim como a Ângela hoje citou aqui, uma questão que está muito presente no desperdício que a gente tem, né? Hoje em dia a gente pensa até no Wi-Fi, né? No roubar do outro, se for usar, pede, né? Isso não é feio. Mas imagina, a gente está Funcionários, adaptando algo. Oi, os Walter. funcionários públicos com os clipes, o papel, Verdade. ali também é roubo. Tudo, 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 tudo. Você vai num banco, pega a canetinha e põe na bolsa, né? Tudo isso, cara. É nada, 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 nada. Depois, direcionar a energia. Direcionar a energia, que aí muitas linhas veem como abstenção sexual, né? E dentro do Tantra a gente fala que não é abstenção sexual, mas é você não perder energia mesmo, sabe? Não gastar energia com o que não precisa. E aí, como é que você faz isso para você direcionar a energia? Tudo que você faz consciente que você está fazendo para Deus. Então, por exemplo, você vai fazer o seu almoço, não pensa que você está fazendo um almoço para você. Você está fazendo um almoço para a divindade que habita em você. E você vai cozinhar diferente, com certeza. Você vai você vai montar um prato de forma diferente. Você está montando aquilo para Deus. Então, tudo que você vai fazer, direcionar isso para Deus, oferecer isso como um puja, como uma oferenda. Lembra lá do Bhagavad Gita, que tem aquele trechinho: se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, eu vou aceitar a oferenda. Então, qualquer coisa que você oferecer, você está direcionando a energia. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula de yoga, eu ofereço essa aula. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou gravar um vídeo para o Instagram, eu ofereço isso para Deus, porque aí eu vou fazer com mais qualidade, com mais atenção, eu não vou perder a minha energia, tá? Então, direcionar energia dentro do Tantra é visto dessa maneira. Você tem uma rotina que você inclui Deus em tudo que você faz, convidar Deus para participar das coisas para você, com você. Depois vem a simplicidade, né? Que é você perceber que você pode ter as coisas, você merece, a sua alma quer. Você quer ter uma roupa bonita, você quer ter uma cama confortável, né? Você pode ter um celular maravilhoso. Isso não é não ser simples, né? Mas você precisa ter 5 celulares, 3 celulares, tem que ter o carro do ano, tem. Calma, né? Porque quanto mais você tem, mais você tira a oportunidade do outro de ter. Então é ter simplicidade, simplicidade na forma de agir, de compartilhar as suas coisas, tá? Depois entram, e aí a gente foi vendo aí que é uma das partes difíceis hoje em dia, né? Praticar o yamas pela consciência que a galera tá hoje, né? Mas isso vai mudar, e já está mudando. Depois entra os niyamas, que é o relacionamento com a gente mesmo. Então, você cultivar a pureza, que é tomar o banho, arrumar a sua casa, deixar tudo organizadinho, tudo limpinho, mas pureza aqui também, ó, pureza da mente, limpar a mente, cantar mantras, fazer mauna, que é o voto de silêncio, fazer crias, limpar o intestino, é muita coisa para a gente limpar aí, tá? E aí você marca, hoje eu comi muita batata frita, então eu não vou marcar na pureza, porque, né, sujei o organismo por dentro. Então daí você vai pensando que não é só limpar a casa e lavar a roupa, né? Depois entra o contentamento, que é você tentar ser feliz com o que você tem, com as coisas que acontecem com você hoje. Hoje, por exemplo, eu perdi uma ex-aluna de yoga, eu coloco ex porque ela foi minha professora na faculdade de terapia ocupacional e depois ela virou minha aluna de yoga quando eu morava em Minas. E ela estava com 46 anos, dois filhos, uma menina de 8 anos, um menino de 11 anos. E hoje eu recebi a notícia que ela morreu de dengue hemorrágica. Uma fisioterapeuta, uma pessoa maravilhosa. E aí, como é que a gente fica com a questão do contentamento, né? Eu fiquei imaginando a dor dos filhos, do marido, da própria família dela, até dela, né? Que talvez vai passar por um processo aí de até entender o processo da própria morte, de acordo com o que ela acredita ou com o que eu acredito. Mas depois eu fiquei pensando como ter o contentamento com relação a esse, ela chama Inara.
Como ter o contentamento com relação ao momento que você perde uma pessoa que você gosta tanto, que era próxima. Cara, mas será que eu não posso agradecer por eu ter conhecido, por ela ter passado no meu caminho? Ela foi minha professora, depois eu tive a oportunidade de ser professor dela, a gente meditava juntos, sabe? Então dá para ter contentamento. Que bom que eu a conheci, né? Depois a disciplina, aí a gente já sabe, não precisa nem falar muito sobre isso, mas é não ser rígido com você, mas desenvolver essa disciplina, se desafiar, né? Eu vou fazer 5 saudações ao sol, eu não dou conta de fazer 108, mas eu posso fazer 5 e eu vou ter disciplina e eu vou lá fazer, né? Que só com a disciplina que a gente consegue o que a gente deseja, né? Depois o autoestudo, só de você preencher essa planilha, você já praticou o autoestudo, mas sempre está lendo também um texto interessante, um livro que pode ser de um mestre contemporâneo ou de um mestre antigo, mas sempre está lendo uma leitura sagrada, estudando textos, isso faz parte do yoga. Depois a devoção, a gente desenvolver a devoção, enxergar Deus nas situações que a gente passa no dia a dia, nas coisas fáceis, nas coisas difíceis, entender que há um propósito, porque só quando você entende que há um propósito que você começa realmente ter essa devoção. Obrigado, Jaqueline, obrigado, viu? Depois a prática dos asanas, das posturas. Eu pratiquei hoje, não pratiquei. Lembrar que asana é uma postura confortável. A Ângela citou, pô, eu tô com febre, eu não vou fazer aqueles asanas, mas eu vou ter uma postura de ficar ali fazendo a minha comidinha. Tem a postura para sentar e comer. Então isso é sentir conforto, praticar. Pranayamas, respiração, todos os dias tomar consciência. Depois a retirada dos 5 sentidos, que é um processo que te prepara para a meditação. Concentração, que é o dhyana. Você hoje concentrou alguma coisa, não concentrou? A meditação. Eu coloquei ali a gentileza como uma das qualidades da mente iluminada, né? Quando a mente estiver iluminada, a gente precisa preencher essa tabelinha mais não, tá? Quando iluminado, pode deixar a tabelinha de lado. Vai colocando qualidades de uma pessoa iluminada, né? Então eu coloquei a gentileza como uma representação ali do final da prática de yoga, né? E deixei um espaço ali outros, alimentação, mantras e coisas que vocês podem preencher para melhorar você enquanto ser humano que você é. Tá bom? E é interessante a gente pensar isso. A Eliane está indicando o livro Revolução Existencial, do Alexandre Gruber. Muito bom, Eliane. Depois eu vou procurar, eu vou anotar aqui. Revolução Existencial. Livro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E é interessante a gente pensar isso, né? Eu falei isso no último grupo de estudos e repito isso aqui, né? Como que a gente vê esse comportamento, né? Sem julgamento, mas só mesmo observar o comportamento, que até a Kátia falou para a gente sobre isso. A Kátia, ela procurou sobre amas e niyamas, né? E aí ela foi no YouTube procurar sobre isso. Se vocês buscarem lá esses vídeos sobre amas e niyamas, talvez são um dos vídeos mais ricos que eu já postei gratuitamente no YouTube, que é aquela série de amas e niyamas. Bem gravado, bonito, uns quadros legais para tentar chamar a atenção. Olha quantas visualizações tem. Se não me engano, o primeiro vídeo vai ter 1.000, 1.200, o último vai para 300 e pouco. Tipo, por quê? Porque é difícil. É mais fácil praticar. Aí você põe uma aula de Hatha Vinyasa para a galera suar, todo mundo vai ver. A gente vê aqui agora, eu sei que é outro horário. A gente pode até fazer uma experiência de fazer um grupo de estudos de manhã. Mas não é todo mundo que tem interesse na filosofia, tem interesse na parte da ginástica. Que quando vem para a filosofia, é o momento que a gente pega no calcanhar de Aquiles. Porque lá na ginástica do yoga, talvez eu estou fazendo triconato, eu estou tortinho, o professor está falando que tá bom, tudo bem. Agora, quando eu entro aqui e vejo, pô, eu joguei uma comidinha fora, meu Deus do céu, sabe? Aí começa a ficar difícil a prática. Só que vamos lembrar, pode ser difícil, mas é possível. E se é possível, a gente faz. Combinado? Dúvidas? No próximo mês, no grupo de estudos, a gente pode até voltar um pouquinho nesse assunto de amas e niyamas, né, dos 8 passos, mas eu já quero mudar o tema. Por quê? Porque eu prometi para vocês que esse ano a gente vai estudar o Bhagavad Gita. Só que antes de finalizar o Bhagavad Gita, esqueça, não, é verdade. Só que antes de terminar o Bhagavad Gita, eu gostaria que a gente terminasse o livro que a gente começou,
que é esse livro aqui, ó, Mude seus horários e mude a sua vida. Lembra que ano passado a gente fez alguns capítulos e ficou faltando, vou falar com vocês, o que ficou faltando? A gente foi até a parte do sono, a parte da alimentação. A parte da alimentação a gente foi também, mas ficou faltando, deixa eu ver essa parte aqui. A gente foi na parte de exercício, qual que é o exercício indicado para cada pessoa. Ficou faltando a parte das estações do ano. E aí, isso faz parte da Ayurveda, é um conhecimento que faz parte da Ayurveda. A gente está mudando de estação agora. E a minha ideia é que mês que vem a gente consegue terminar. Falta uma aula, um grupo de estudos, que a gente pega 2 capítulos, a gente termina esse livro, Mude seus horários, mude sua vida. Quem não assistiu às aulas anteriores dos grupos de estudo, por exemplo, a Kátia é nova na Casa Shanta, eu acho que ela não conseguiu assistir todas as aulas. As apostilas estão lá e as aulas estão prontas. E é um material, Kátia, muito rico, que está todo gravado. Então, assiste até o mês que vem, que aí no mês que vem eu vou mandar a apostila para vocês, para a gente fazer os 2 capítulos que faltam. Aí depois que falta, a gente vai chegar no Bhagavad Gita. Mas eu estou com um livro também de filosofia do Tantra, muito legal, que tem um mapa interior dos chakras. Mas aí mês que vem a gente decide. Vamos terminar esse livro primeiro e a gente fala, bom, vamos direto para o Bhagavad Gita ou vamos pegar mais o Tantra? A gente resolve isso juntos e o que vocês decidirem é o caminho que a gente vai seguir, tá? Mas então no mês que vem, quando, Kátia, a gente estava estudando esse livro, eu fazia assim, eu colocava, a gente tinha, aí eu pulava um mês para dar tempo do pessoal colocar em prática. 2 meses para colocar em prática o que estava sendo ensinado aqui. E a gente pulava. E depois veio as férias, e depois das férias aí veio janeiro, a gente não teve grupo de estudos, e fevereiro foi os 8 passos. Só que ficou faltando esse aqui. Então a gente finaliza os 8 passos e a gente volta para o livro no próximo mês. Ângela, pode falar. Eu indico de coração que todo mundo compre esse livro. Eu já li 2 vezes, a gente aprende muita coisa importante ali. Aqueles testes são maravilhosos para a gente. E a Muito. forma de ver tudo fica muito simples. Uma linguagem fácil de entender. A gente vai percebendo que tem coisas acontecendo na nossa saúde, talvez não é nem porque a gente come coisa ruim, é porque a gente não come na hora certa. É só isso. É só adequar o reloginho que a saúde começa a melhorar. E ele comprova isso através são estudos científicos, né? Ele coloca uma linguagem muito simples, mas ele dá citações do estudo para quando você quer ler. A parte de leptina, por exemplo, a parte hormonal da alimentação, ele explica tudo ali numa linguagem muito simples. E a gente vai entendendo por que tem que dormir tal horas, por que tem que comer tal horas, né? Mas lembra, quem muito dê, muito será cobrado. Então, tipo, a gente aprende para colocar em prática, né? Aprender para depois deixar para lá, não. E a gente aprende, põe em prática e organiza, tá bom? Então, pessoal, eu vou finalizar. No mês que vem, eu vou ver se eu consigo mandar a apostila para vocês um pouco antes, porque os capítulos dos livros são grandes, né? E aí a gente lê um pouquinho e mês que vem a gente volta, então, a conversar, finalizar o livro e a gente decide se depois disso a gente já parte direto para o Gita ou se a gente dá uma passadinha ali no Tantra. Aí é como for melhor para vocês, o que vocês decidirem e votarem. Tá bom? Uma excelente noite para vocês. Está gravado também. Vou recomendar aos outros alunos para assistirem, né? O grupo de estudos vai ficar gravado. Mas vamos fortalecer o grupo de estudos. Observa, a gente tem quase 2.000 pessoas na escola. 10 pessoas no grupo de estudos. A gente tem que fortalecer aqui. Vamos convidando a galera para vir, porque essa parte teórica, para você praticar yoga, gente, talvez é uma das partes mais importantes. Só que se a gente levantar 6 horas da manhã para ter teoria, a gente já viu também que no livro já fala, não é o momento, né? De manhã você tem que se exercitar, você tem que se movimentar. Esse horário agora é um bom horário para estudo. Combinado? Então, mês que vem a gente vai ver como que as estações mudam e como que muda a nossa forma de pensar e o que a gente precisa fazer para se relacionar com a nossa saúde, para melhorar a nossa saúde de acordo com a estação. Muita coisa a gente já sabe, a gente vai só confirmar o que a gente sabe e aprender coisas novas. Tá bom? Posso só fazer uma pergunta? Por favor, Desculpa, Cristina. deixa eu falar. Nós aqui em Portugal vamos mudar a hora. Vocês não mudam a hora, mas não? A hora? Sim, nós mudamos. Vamos tentar os relógios. A Teresa também é portuguesa, não é? É. Vamos adiantar a hora. Ora bem,
Domingo, à 1 é meia-noite. Vocês não. No Brasil Não, não mudam a hora. A hora de verão, não tem essas a horas. gente mudava. Aí na última gestão, o último presidente, ele Ah, tirou. Agora eu acredito que deve voltar, mas por ainda eu não ouvi falar nada, não. ok. Está bem. Pronto. Tá? A gente depois vai ao Google e começa a ver a conversão das horas para saber quando é que Uma vez acertarmos os aconteceu relógios. comigo, Cristina. Tem um ator aí de Portugal, ele é bem famoso aí, e ele me convidou para dar uma live para ele. E ele marcou 8 horas da manhã, do Brasil. Só que a hora aí tinha mudado. Ele estava online, cadê o Afonso? Cadê o Afonso? E o Afonso não aparecia. Eu estava bem sentadinho esperando o horário, porque tinha mudado o horário de Portugal. Mas vamos Está ficar bem. atentos a isso. Ok. A Eliane está pedindo para mostrar o livro de novo. Deixa eu colocar uma tela bem grandona. Lembrando que eu mando a apostila para vocês também, tá? Mas o livro é esse aqui, ó. Mude seus horários, mude sua vida, do Dr. Suhas Krishnashagar, que é um médico indiano, médico ayurvédico, e ele é muito conhecido, tá? Esse livro, a gente já tem ele, o estudo dele quase completo aqui na escola, tá faltando só os 2 últimos capítulos. Tá tudo gravado aí no grupo de estudos, vale muito a pena ver os grupos de estudos e ler também, tá bom? É um livro que nem é um livro muito caro, não. A E gente na compra internet a gente pega onde? pela Pela internet. internet. Isso aí. É fácil de encontrar e assim, eu recomendo muito quando vocês forem comprar livros na internet, se você quiser uma pegada mais sustentável, mais barato, vai na estante virtual, porque você consegue pegar livros, às vezes livros novos, às vezes não é novo, porque tem uma marcaçãozinha, alguma coisa, mas é uma forma de fazer. E Eu os pego textos, muito nela. eu leio muito também, eu compro tudo na estante virtual. Você pega uma coisa que já foi usada e tal, mas faz os sebos, né, funcionarem. Na Amazon consegue encontrar o livro, com certeza. Mas experimenta a estante virtual. Que aí você compra aqueles sebos bem pequenininhos assim, e a pessoa fica toda feliz quando ela consegue vender. Tá bom? Gente, boa noite para vocês. Ó, Boa noite. boa noite. Bom descanso. Até Igualmente. mais. Namastê. Namastê.